O Jeep LJ customizado está pronto para o teste final de encaixe. O Ian já encontrou um carro doador para fornecer peças para a carroceria. Mas ele ainda precisa instalar o sistema de direção e resolver os freios do veículo. Quando o dia terminar, tudo estará no seu devido lugar. Então ele poderá ser desmontado e enviado para receber o revestimento. 4x4 sob medida. Muito bem, hoje nós retornamos com o nosso projeto do chassi tubular do Jeep LJ. Esse é um kit 100% customizado, feito para quem quer um off-road de respeito. Eu já coloquei a suspensão. Temos amortecedores na dianteira e os braços transversais na traseira e estamos quase no ponto onde poderemos desmontar toda essa estrutura e mandá-la para pintura e revestimento. Mas eu preciso cuidar de algumas coisas antes de poder fazer isso. Estou falando das mangueiras e dos tubos. As conexões do sistema e a direção precisam estar desimpedidas na frente e também preciso instalar os freios para que as mangueiras tenham espaço junto aos eixos e no resto do chassi. E o mais importante nesse veículo, vamos cortar uma carroceria de Jeep e transportar para esse. Mas agora, vamos suspender esse chassi e resolver a direção hidráulica dele. A primeira coisa que eu vou fazer é lidar com a direção do nosso Jeep. Tem algumas alternativas quando se constrói um off-road como esse. Dá para usar um kit de direção assistida ou um kit 100% hidráulico. Se você usar a direção assistida, vai instalar uma caixa de direção aqui no lado direito do chassi e também uma barra de ligação conectando a caixa até a junta de direção. Mas, se quer um veículo radical, você precisa de uma direção 100% hidráulica, o que significa que não há uma conexão da direção com o eixo. Tudo é feito por essa válvula Orbitrol, bem aqui. Só o que você precisa fazer é instalar esse cilindro hidráulico para veículo pesado sobre o eixo. O motivo dessa solução ser melhor para off-roads é que ela tem mais potência, fica mais fácil de girar esses pneus de 1 metro de altura e também fornece um bom controle e muita articulação. E esse garotão aqui vai ficar bem em cima desse eixo e eu vou começar transformando esses pedaços de papelão em pedaços de metal. Com a cortadora plasma. Aí. Eu vou dar aquela protegida em todas as superfícies usinadas desse cilindro antes de colocar sobre o eixo. Porque se por acaso um pedaço de solda quente cair aqui, ele vai danificar esse revestimento de cromo e estragar a vedação. E com o tempo a peça vai vazar. Essa fita vai esfriar a solda antes disso acontecer. Nós teremos muitas mangueiras e tubos saindo do nosso eixo dianteiro e correndo pelo chassi, começando com a direção hidráulica e também passando pelas conexões dos freios. No nosso Jeep, eu vou usar mangueiras revestidas com malha de aço desde o cilindro mestre até as pinças, e eu vou usar os produtos da Crown Performance. Eu uso as mangueiras da Crown Performance em alguns dos projetos por vários motivos. O principal deles é que elas têm um design em várias camadas. Elas têm o centro de Teflon e mais outras até o revestimento metálico e a cobertura colorida. E elas possuem uma única peça na ponta. Isso tudo deixa essa mangueira muito forte se comparada com uma mangueira comum que tem só um centro, a malha externa e 2 peças na ponta. Ela é tão forte que... Uma vez eu estava pilotando meu Ultra 4 lá em Roush Creek, na Pensilvânia, e um galho entrou entre a carcaça do eixo e uma dessas mangueiras revestidas. E ele acabou arrancando o parafuso banjo da pinça de freio, mas a mangueira aguentou. Então, para concluir a corrida, eu só precisei prender um novo parafuso. Foi aí que eu soube que essas mangueiras são super resistentes para um off-road radical. Além disso, eles fabricam elas em qualquer tamanho que você precisar. Então eu encomendei essa mangueira de traço 6 para o nosso cilindro hidráulico. E escolhi essa cor bem bacana para ela, um cinza escuro contrastando com esse amarelo. E é por ela que eu vou começar. Rotor.
Quando você posicionar a pinça de freio na dianteira, precisa prestar atenção numa coisa. Você vai querer instalar na parte de cima para manter a pinça longe dos obstáculos da trilha. Mas veja se os parafusos da sangria estão no ponto mais alto da pinça, porque o ar tem que sair. Beleza. Agora o ar comprimido. Usando o ar comprimido no mesmo furo que será usado para a entrada do fluido de freio. Aí eu pressiono as pastilhas contra o rotor e isso vai fazer com que a pinça fique centralizada exatamente onde a gente quer. Agora eu vou desmontar e soldar de uma vez. E eu vou continuar aplicando ar comprimido enquanto eu soldo. Assim ela não vai se mexer. Belezinha? Vamos ver se isso tá girando. Vai ficar bem legal. Vamos cortar um pedaço de metal. Ih, ele caiu no chão. Eu vou segurar isso com mais força. Beleza? Olha só isso. Agora isso entra aqui, uma presilha e pronto. Vai ficar uma maravilha. Presilhas de plástico simples como essa são muito baratas, mas elas farão uma diferença enorme quando remontarmos esse veículo. Você precisa garantir que quando tem a mangueira de freio montada desse jeito, você precisa deixar com uma folga para poder girar a roda. Ela não pode ficar esticada. Só o que eu tenho que fazer agora é repetir esse processo em todas as mangueiras de freio. Daí vou colocar uns suportes para as conexões da direção e aí eu vou encerrar com as mangueiras. Os freios e as mangueiras foram resolvidos. Agora o Ian voltará a sua atenção à carroceria do carro doador. E não vai sobrar muita coisa dela quando ele terminar de cortar tudo. Mas ele não vai precisar de muita coisa para deixar essa máquina parecida com o Jeep. Agora chegamos a um ponto bem legal, porque o nosso chassi tubular vai começar a ficar parecido com um Jeep de verdade. E esse aqui é o tipo de veículo doador que você vai querer comprar quando estiver construindo uma máquina como a nossa. Esse aqui é um Jeep TJ de $500 e ele tá totalmente podre nos pontos onde os Jeeps geralmente apodrecem. O chassi está detonado em volta dos calços guia do feixe de mola dianteiro e traseiro, tem um pouco de ferrugem no fundo das caixas de ar, mas isso não importa, porque eu só vou usar umas partes bem específicas desse carro doador. Eu quero mesmo só os painéis externos, não me interessa nem o corta-fogo. Eu só quero esse painel de cima, essa lateral, a parte de cima da soleira das portas e uns pedaços da traseira desse doador também, que eu vou precisar usar para fechar o nosso Jeep. Então agora que ele tá aqui, vamos fatiar o bicho. Adoro cortar as coisas. Bora cortar. Gostei. Tá tudo bem. É só um incêndio. Tá, esse tá solto. Ih, encheu de fumaça aqui. Vamos lá, dona Serra Elétrica, vamos nessa. Quase lá. Beleza? O outro lado, cortar, cortar, cortar. A carroceria que nós cortamos era de um TJ, mas estamos fabricando um LJ, então eu vou ter que tirar uns 30 centímetros de algum lugar. E é por isso que eu cortei essa borda de trás e separei ela em duas partes. Ela vai ficar bem assim no nosso chassi e vai sobrar um belo espaço entre ela e a metade da frente que eu vou preencher logo depois. E como essa peça ainda tem essa borda superior nela, eu vou poder prender uma capota de tecido de fábrica no veículo, ou então uma capota rígida, se eu quiser, porque essa peça ainda tem os furos para isso. E a parte bacana é que essa viga do nosso chassi já tem os furos que eu vou precisar para prender essa peça bem aqui. Eu só preciso lixar um pouco ela e depois aparafusar. Esse é o tipo de funilaria que eu gosto. Isso aí. Agora vai! Como eu disse antes, usando a carroceria daquele doador, eu terei um vão sobrando que eu posso preencher com coisas diferentes. Mas o nosso kit de chassi foi projetado para aceitar esses projetores de canto não originais. Num Jeep normal, ele seria aparafusado sobre os painéis de aço originais e serviria para proteger o chassi.
Mas nesse nosso veículo aqui, ele vai ser a nossa própria carroceria. Até agora nós temos aquela borda aqui em cima e nada por baixo. Mas agora vamos ter toda essa grande lateral do nosso Jeep com um canto arredondado típico dos Jeeps que dá aquela aparência característica. E dá pra ver que ele tá sobrando pra cima aqui na traseira. Isso porque eu ainda tenho que aparar ele aqui no para-choque. Mas assim que ele estiver na posição certa, todos esses furos aqui na curva vão se alinhar com os furos que existem no chassi. Daí eu vou poder marcar a caixa de roda e cortar. Instalado! Agora eu vou abrir uns furos e aparafusar no lugar. É isso aí. O próximo passo é cortar a abertura para a roda naquele protetor de canto. Eu pedi para enviarem ele sem essa abertura, porque eu sabia que ela não serviria para o nosso enorme pneu de 42 polegadas. Mas agora, para fazer isso, eu tenho que prender a roda e o pneu no eixo. E, obviamente, eu preciso de uma roda. Essa aqui é uma roda Beadlock de alumínio de 20 polegadas super forte, que é normalmente usada em veículos off-road de respeito. Esse modelo Beadlock possui um aro externo que se prende ao talão do pneu, fazendo você rodar com ele mais murcho e conseguir mais tração quando estiver na trilha. Uma roda de 20 tem um tamanho perfeito para um pneu de 42 polegadas, fornecendo boa altura de parede lateral. Ela fica forte andando numa rodovia e nem encolhe ou estica quando estiver andando numa trilha. Uma dica para você, se a sua Beadlock tiver um logo, alinha ele com o bico do pneu, porque assim que você voltar da trilha e o pneu estiver cheio de lama, vai ser mais fácil achar o bico. Opa! Legal, ele tá no lugar e eu não consigo instalar a roda no eixo, porque o protetor tá no meio do caminho. Então o que eu vou fazer é marcar a parte de cima do pneu, criar uma margem de segurança de uns 3 centímetros para evitar qualquer problema. Daí eu vou desenhar a abertura e cortar com a cortadora plasma. Abertura pronta! Agora vai. Apesar da carroceria do Jeep parecer bem simples, na verdade ela é bem complexa aqui na dianteira por causa dos painéis com paredes duplas. E por causa disso, eles vão bater na parte tubular do nosso chassi. Mas como eu tô querendo só as folhas externas da carroceria, eu vou tentar cortar alguns pedaços fora. Toda essa seção aqui sustenta os limpadores e eu não quero perder isso. E também esses pontos que prendem o painel de instrumentos, eu quero manter isso, então eu vou tentar não estragar eles. Mas eu vou remover esse trecho lateral aqui. Dá pra ver que ele tem uma parede dupla. Eu vou ter que tirar isso porque vai bater no chassi. Eu também vou ter que cortar um pedaço aqui no canto, porque ele vai ficar no caminho de uma viga quadrada do chassi na traseira. E assim que tudo isso estiver fora do caminho, eu vou testar o encaixe algumas vezes, colocando, tirando e cortando enquanto eu faço isso. Eu vou começar aqui. Eu vou martelar para ver o que acontece. Ah, mais forte! Mais forte! Levanta! Vamos inclinar para trás para ver o que acontece. Já sei onde eu vou cortar. Legal. Vamos tirar isso. Vamos lá. A parte de trás é muito mole. Estamos quase na posição certa dessa carroceria sobre o nosso chassi. Dá pra ver que ela ainda tá batendo bem aqui nesse tubo dianteiro. Eu vou ter que cortar mais, provavelmente. E esse tubo vai subir até aqui em cima, então eu tenho que cortar mais. Mas agora já dá pra ter uma ideia de como estamos transformando um chassi tubular num Jeep LJ. Até agora eu tô bem contente com o resultado, mas fiquei cansado de tanto cortar. O chão tá uma bagunça. E eu preciso tomar uma água. E eu vou fazer isso.
Com a moldura do para-brisa no lugar, agora ele está começando a parecer com um Jeep, mas eu quero tentar uma coisa diferente com esse veículo. Isso aqui é chamado de capô de conversão. É um capô de Jeep não original em fibra de vidro que foi feito para ser instalado num Jeep TJ com uma grade dianteira do Jeep CJ. Basicamente, ele te permite dar a qualquer Jeep TJ aquela aparência clássica do CJ, já que o capô tem esse centro levantado aqui bem legal, além desses mini paralamas integrados aqui. Ele não foi feito especificamente para esse nosso chassi, então eu vou ter que aparar um pouco nas bordas dele, mas depois de pronto vai ser um item que tornará esse nosso Jeep único e exclusivo. Vamos ver como ficou? Como uma luva! Vou ter que aparar isso. Eu ainda vou ter que fazer mais uns cortes por aqui. Tem uma barra no chassi que eu ainda não soldei porque estava esperando essa grade entrar no lugar, mas ela vai ter que sair daí. Mas agora, nós já temos uma ideia da aparência final do nosso Jeep. Temos esse chassi tubular TJ moderno com essa grade clássica do CJ. Uma coisa bacana de usar essa grade em combinação com esse chassi é que ela já tem os suportes para o radiador. Então vamos poder instalar o radiador diretamente nessa grade e, se quisermos, também poderemos instalar aqui o radiador da transmissão. Mas se não quisermos, tem vários outros jeitos de manter a transmissão fresquinha e funcionando. Você pode instalar um sistema de refrigeração para qualquer fluido do seu veículo, seja da direção hidráulica, o óleo ou da transmissão, desde que você tenha um bom fluxo de ar limpo passando pelo sistema. Uma das formas mais fáceis de fazer isso é usando um radiador remoto com uma ventoinha integrada, como esses modelos aqui da Derol. São duas opções. Nós temos o Hypercool duplo, que tem duas ventoinhas de 15 centímetros. E temos o Extreme, que é bem maior e tem uma ventoinha de 25 centímetros. O bacana desses modelos em especial é que eles têm esse design chamado Plate and Fin. É o tipo de radiador que eu gosto de usar. Ele se parece com um radiador de água. Ele tem 2 tanques nas laterais e pequenos tubos verticais que desaceleram o fluido enquanto ele percorre o radiador, que obviamente resfria o líquido, que é o propósito dessa peça. Além disso, eles podem ser colocados em qualquer lugar do seu veículo, porque eles têm abas para instalação e também vêm com conectores AN que você vai precisar para prender as mangueiras. Então você pode instalar esse radiador em qualquer canto. E depois de 15 minutos no forno, é isso que você tem. Esse tanque é grande. Faz um som legal quando você chacoalha isso. Bem legal. Bem bolado! É aqui onde você vai morar. Com esse tipo de chassi, você tem duas opções quando falamos do tanque de combustível. Você poderia instalar uma célula de combustível bem aqui na caçamba. Assim ele ficaria mais longe do solo. Mas esse nosso chassi foi projetado para receber um tanque de gasolina de fábrica do Jeep TJ. O que eu prefiro, porque mesmo colocando um assento traseiro bem aqui, eu ainda terei muito espaço para guardar coisas na traseira. Além disso, com a proteção interior, ele fica seguro longe do solo. E a instalação é quase na mesma posição original de fábrica. Em cima dessa barra vai esse suporte. E eu vou acrescentar umas abas nessa barra traseira bem aqui, onde eu vou aparafusar a proteção inferior. Você precisa manter a proteção longe desse para-choque traseiro, porque esse furo aqui no chassi vai ser usado para passar a barra estabilizadora, que eu vou instalar mais tarde para melhorar o desempenho dele. Mas esse aqui é um sistema muito legal. Com o tanque de gasolina no seu lugar, o Ian agora precisa terminar algumas coisas na carroceria. Assim, ele vai poder colocar as rodas nesse Jeep LJ2 e aí nós teremos uma ideia da aparência final dele.
A última coisa que falta fazer com relação às mangueiras e tubos é o sistema de combustível. Esse é o motor do nosso Jeep. E se você se lembra, já testamos a posição dele no chassi, já desmontamos ele e vimos que ele precisava de uma retífica. Então isso foi feito em outra oficina e eles transformaram esse bloco de 5,3 litros num de 5,7 litros. O único upgrade real foi esse coletor LS de 5,7 original que eu instalei para reduzir a altura do motor dentro do compartimento. A boa notícia é que isso torna o nosso sistema de combustível super simples. O motor LS usa o que é chamado de sistema de combustível sem retorno, uma mangueira de gasolina conectada à linha de combustível. A válvula bypass fica dentro do tanque nos carros de fábrica. O Jeep TJ tem o mesmo estilo de módulo de combustível dentro do tanque. Então só o que você precisa fazer é arranjar uma dessas peças de encaixe para o conector AN, prender uma na saída da bomba de combustível lá no tanque de gasolina e outra na linha de combustível do motor LS. E então, só precisa passar uma única mangueira de traço 6, ligando as duas pontas, e aí o serviço já era. Agora que terminamos com a tubulação do veículo, só temos mais uma coisa a fazer antes de desmontarmos completamente o nosso Jeep para que ele possa ser pintado e ter o seu chassi revestido. Nós só precisamos lidar com essa borda inferior do nosso Jeep. Quando você tem que prender a carroceria no veículo, existem várias formas à disposição, mas no nosso caso, esse chassi já veio preparado para isso. Ele veio com essa cobertura de alumínio que vai ficar por cima, assim, fazendo um sanduíche, apertando a carroceria contra o chassi. Isso vira um tipo de coxim da carroceria. Mas o que deixa essa solução ainda mais legal é que ela vem com essa peça de aço que já está toda perfurada nos lugares certos. Eu só preciso colocar aqui dentro da caixa de ar, prender no chassi, aparafusar na cobertura, abrir mais alguns furos e a lateral do Jeep vai ficar bem bacana. Já gastamos um bom tempo transformando uma pilha de tubos num chassi 100% customizado para um Jeep LJ. Preparamos a transmissão, posicionamos os eixos e também construímos toda a suspensão e prendemos a carroceria. Então agora a diversão vai começar. Vamos ter que desmontar tudo o que fizemos para que as peças importantes possam ser pintadas e revestidas e também terminar de soldar um monte de coisas. Mas isso é para outro episódio. Versão brasileira, DPN Santos.